meus amores, vamos começar nossa aula de História. Na aula de História, primeiramente, assim como nós temos feito em todas as aulas, tá? Primeiramente, nós vamos pegar o caderno, né? E registrar a data e também registrar o que vai ser desenvolvido nas aulas, tá? Então, no caderno de História, vocês vão colocar a data de hoje, né? Assim como vocês colocaram nas demais disciplinas, dia 10, ou dia 9, ou 7 de 10 de 2020, né? A aula de História, ela vai ser no livro de vocês, né? No livro, primeiramente, nós vamos fazer a correção da página de número 88, que foi tarefa de casa, né? E a tia vai fazer a leitura e a explicação, né, dos conteúdos que estão da página 89 até a página 94. Pelo menos nós vamos começar a falar sobre esses conteúdos. Então, você já tem como tarefinha de casa, tá? Fazer a leitura dessas páginas, tá? Da página 89 à página 94, onde nós vamos falar sobre a República Velha, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a República Velha, ok? Então, registrem essas informações e vamos pegar o livro, né? Posteriormente, assim que vocês terminarem de registrar no caderno, peguem o livro já na página de número 88, tá? A correção ela vai ser breve, né? Porque tinha somente uma questão para que vocês desenvolvessem essa página, né? Essa atividade abordou o quê? O que nós trabalhamos sobre os símbolos nacionais, né? Lembrando que quando nós estamos falando de símbolos nacionais, são o quê? São desenhos, são objetos, né? E música também, que aonde que for mencionado vai lembrar o quê? Ao nosso país, vai representar o nosso país, tanto dentro do nosso território, como também externamente, como em outros territórios, em outros países, tá? Na questão de número 1, pediu para que vocês marcassem corretamente na letra A quais são os símbolos nacionais, né? Nós temos como símbolos nacionais o quê? Nós temos a bandeira nacional, nós temos o hino nacional, que também é um símbolo, nós temos o brasão das armas nacionais e nós temos o selo nacional. Então, a alternativa que vocês devem ter marcado é a quarta alternativa da letra A, ok? Já na questão 1 da letra B, está perguntando onde são usados os símbolos nacionais, tá? Os símbolos nacionais, eles são utilizados, né, de forma que represente o nosso país. Então, eles vão ser utilizados em documentos oficiais, documentos que são expedidos pelos órgãos do governo, né? São utilizados também em cerimônias, são utilizados em localidades oficiais e repartições públicas, né? Você vai perceber que o hino nacional, ele é cantado quando tem um evento público, né? Em jogo de futebol, em copas, né? São cantados também nas escolas, né? A bandeira, ela vai estar em todos os locais que representam o nosso país, em órgãos públicos, né? Ou também em embaixadas que representam o nosso país. Vai estar também o símbolo brasão, o selo nacional, vai estar em documentos do governo também, né? Em escolas, em faculdades, em geral, tem que aparecer esses símbolos nacionais, tá? Então, sugestão de respostas de acordo com o que está no livro de vocês são usadas em documentos oficiais, cerimônias, localidades oficiais e repartições públicas, é onde nós utilizamos os símbolos nacionais. Já na letra C perguntou onde que é usado o selo nacional, tá? O selo nacional, ele vai ser utilizado principalmente para o quê? Autenticar atos do governo. O que é autenticar? Dar valor a ações que são realizadas pelo governo, tá? Então, ele vai aparecer em diplomas, vai aparecer em certificados emitidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos, tá? Então, tudo quanto é documento emitido, tá? Para autenticar atos do governo, tem que ter o selo nacional.
tá? Então essas sugestões e respostas são sugestões baseadas nas informações que nós lemos no livro de vocês, tá? Então fizemos agora a correção da página 88, agora nós vamos dar continuidade, né? A tia vai ler o texto das páginas 89 até 94, né? E nós vamos comentar, iniciar nessa aula falando sobre a República Velha, ok? Então vamos lá? Termine a correção e já abram comigo nas páginas número 89 até a 94, ok? Então, amores, a gente vai falar sobre a República Velha, né? Quando nós falamos da República Velha, nós estamos nos referindo dos anos de 1889 até o ano de 1830, tá? Anos da história do nosso país, né? Que é também conhecido como Primeira República, tá? São os anos que ocorreram logo após a proclamação da República, né? Nós vimos que com a proclamação da República, né, deu-se fim ao sistema monárquico no nosso país, né? Onde a família real, onde Dom Pedro II, né, foi convocado pelos militares, né, a se retirar do território brasileiro e retornar para a Europa, né? O que acontece? Esse movimento, né, para ocorrer a república no nosso país, a gente fala que ele foi um movimento elitista. Por que ele é elitista? Porque ele contou com a participação de pessoas, né, que tinham um poder aquisitivo na sociedade brasileira na época, pessoas que tinham um recurso financeiro, né, que eram o quê? Fazendeiros, né, contou também com a participação de militares, né, onde esse grupo eles formaram uma aliança, né, para derrubar a monarquia, né, e fazer com que fosse tomado o poder do nosso país, tá? O que acontece? As elites, no caso os fazendeiros, lembra que eles começaram a ter uma ideia de derrubar o governo de Dom Pedro, principalmente por causa da insatisfação deles com o governo devido ao fim da escravidão, né? Como eles ficaram sem mão de obra para trabalhar nas lavouras e dessa forma eles teriam que pagar mão de obra assalariada para desenvolver o trabalho que era feito pelos escravos. Eles ficaram insatisfeitos com Dom Pedro II, né? E porque eles consideraram que deveriam ser indenizados após a escravidão. Então, com essa insatisfação, o que acontece? Eles começaram também a apoiar o movimento republicano, né? O que acontece? Eles não receberam a indenização, eles não confiavam mais no governo, né, de Dom Pedro. Então, eles começaram a ter a ideia de transformar o Brasil numa república, né? No período, o que acontece? Nesse período da história, né? A província de São Paulo, né? Ela era considerada uma das províncias mais ricas devido à produção do café, que teve destaque principalmente no segundo reinado, né? Aí a República, tava bem interessada. A República interessava mais aos produtos café, pois eles queriam ter maior aos produtores de café, porque eles queriam ter uma maior participação no governo, né? E com a instauração da República, o que acontece? Esses produtores de café, né, esses fazendeiros, eles poderiam participar das decisões políticas, né? Assim, ao longo da primeira República, né, o poder político ele acabou continuando, né, que já estava na mão dos fazendeiros, acabou continuando na mão dessa elite, né? Que essa elite era comandada, porque a gente chama de oligarquia. Por que é oligarquia? Oligarquia a gente chama de um grupo de pessoas que elas detêm, né, o poder, né,
devido ao quê? Um grupo de pessoas que fazem parte, no caso, de um mesmo setor da sociedade. No caso, eles faziam parte do quê? No setor dos fazendeiros, setor dos produtores agrícolas, né? Produtores agrícolas da época, né? Eles ou também faziam parte de um grupo político ou um grupo familiar, né? Então essa fase aí do início da República Velha nós chamamos também de República Oligárquica, tá? Justamente pelo poder estar detido, né? Na mão de um grupo específico da sociedade, tá? Outro grupo que também apoiou a monarquia foram o quê? Os militares, né? Lembra que os militares eles estavam descontentes com o governo, principalmente depois da Guerra do Paraguai, onde o Brasil acabou saindo junto com os outros países que participaram vencedor, né? Mas eles os militares consideravam que estavam com um salário baixo, né? E eles queriam uma participação também maior nas decisões políticas do nosso país, né? Também tivemos outros políticos, né? Além dos fazendeiros e dos militares, nós tivemos também um grupo de militares, um grupo de políticos que se consideravam conservadores, tá? Eles temiam também temiam a continuidade da monarquia, né? Porque Dom Pedro, tá? Nesse período ele também já estava um pouco doente. Por ele estar doente, o que acontece? Esse grupo de conservadores achavam, né, que com a morte dele, que no caso que seria, né, na monarquia, porque o poder era hereditário, Dom Pedro deixaria o trono a favor da sua filha, que era no caso a princesa Isabel. A princesa Isabel, ela era casada com o neto do rei da França, né, que era chamado de Gastão de Orleans, né? Então esses políticos eles tinham medo que a princesa, tornando-se rainha, acabaria o quê? Cedendo o trono, né? A favor do seu marido, que ela seria manipulada pelo marido e que o Brasil passaria assim dessa forma ser governada, então, pelos franceses, né? Por um estrangeiro, né? Então, isso foi um dos fatores, né, que acabou ocasionando também a proclamação da República, tá? Então, com a junção dos produtores de café, os militares e os políticos conservadores, né, eles conseguiram juntar pessoas que eram adeptas ao movimento republicano, a ideia de república no nosso país, e essa forma foi considerada uma forma mais rápida e segura de se chegar ao poder, né? A forma mais rápida era através do quê? Dos militares. Então, os militares apoiando, eles conseguiram o quê? Dar um golpe na monarquia e a monarquia foi derrubada, né? Derrubada no caso eles retiraram à força Dom Pedro no governo e Dom Pedro foi convocado a sair do território brasileiro, né? Essa fase aí, né, no ano de 1879 até 1830, então nós nomeamos como República Velha. Na República Velha, né, no início do ano de 1889 até o ano de 1894, que no caso foi os 3 primeiros anos da República Velha, o Brasil ele foi governado por somente militares, tá? Então essa fase da República nós chamamos de República da Espada, tá? O primeiro militar, né, que assumiu o trono foi o quê? Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente foi Floriano Peixoto, tá? Nesse período da República da Espada teve o que nós chamamos de encilhamento, tá? O que é encilhamento? Foi autorização, no caso do ministro da Fazenda da época, né? Ele deu uma autorização para que os bancos brasileiros começassem a emitir dinheiro, né? Eles poderiam emitir o dinheiro com mais facilidade.
essa emissão do dinheiro, o que acontece? Acabou aumentando a inflação. O que é inflação? É o aumento dos preços dos produtos comercializados no território brasileiro, né? E isso, com esse aumento, acabou o quê? Desvalorizando a moeda do Tesouro Nacional, né? Causou falências, né? Por causa que o Tesouro Nacional, o governo, ele não conseguia garantir essa circulação desse dinheiro todo, né? Acabou com que tudo isso, com esse aumento da inflação, com essa desvalorização da moeda, com essa falência de vários órgãos, acabou que o favoritismo, esse apoio por parte dos militares, né, diminuiu. Então começou uma crise nessa República da Espada e os marechais, né, foram retirados do governo, tá? Aí o que acontece? Nesse período também, o que acontece? Minas Gerais era produtora de leite, do café, do gado, né? E também tinha um grande forte em relação à industrialização, né? Já o São Paulo era grande produtor de café. Então, esses dois estados, né? Eles começaram a alternância do poder, né? Eles fizeram um acordo, né? Onde um período, né? Porque no caso era a República, tinha que ter eleições. Um período, um grupo dos mineiros, né? Dos produtores de leite, ficaria no governo, e outro período os produtores de café, no caso os paulistas, ficariam no governo, né? Então aí começou uma fase que a gente chama de política café com leite, que foi a alternância entre candidatos paulistas e candidatos mineiros para governar o nosso país, tá? Também nós temos o quê? Como tem esses produtores de café, produtor de leite, de gado, né? Eles, que acontece? Com essa República Café com Leite, começou a reinar no nosso país, né, um governo que era chamado de coronelismo, né? O coronelismo era a base da política café com leite. O que eram os coronéis? Os coronéis eram justamente os grandes latifundiários, ou seja, os proprietários de grandes terras, né? Os proprietários das terras onde era cultivado café, onde era produzido leite, onde era criado gado, né? Esses latifundiários, eles formaram o quê? Tinham o direito de formar milícias em suas propriedades, e eles acabavam combatendo qualquer levante, qualquer oposição da população contra o governo deles, né? Esses coronéis, eles eram chefes políticos, né? E eles acabavam o quê? Manipulando as eleições, né? Que era bem diferente das eleições atuais. Por quê? A minoria da população podia votar, não era todo mundo que podia votar, né? O que acontece? O voto, ele não era secreto, né? As pessoas que poderiam votar, né? Elas eram obrigadas a votar em candidatos que eram escolhidos por esses coronéis. E o que acontece? Se elas não votassem, elas eram o quê? Elas eram ameaçadas por jagunços, né? E acabavam sendo punidos, né? Esse tipo de voto, né, foi nomeado como voto de cabresto, tá? Aí o que acontece? Quem votasse nos candidatos escolhidos pelos coronéis, né, para ter essa permanência da política café com leite, eles acabavam o quê? Recebendo apoio, né, desses eleitos, onde eles recebiam como se fosse uma espécie de favores, né? Onde ia ser construída estradas, onde estava localizada a propriedade dos coronéis, dos demais coronéis, né? Então, era uma política que era manipulada, né? Cheia de fraudes, né?
Aí o que que acontece? A gente vai ver que com tudo isso, mesmo com a mudança do governo, ou seja, mesmo na mudança de monarquia para a república, esses primeiros anos da república, né, não foram os mais democráticos, né, e não trouxe tanta mudança para a população brasileira, né, só mais para a elite, né, porque era favorecida nesse caso, né, os coronéis. Porque o que acontece? O Brasil, ele ainda continuava em uma situação não muito boa, né? As pessoas que moravam no campo, as pessoas mais pobres, elas continuavam pobres, né? E nessa fase, o que acontece também? Nesse período, que no caso foi no final do século XIX, início do século XX, o Brasil ele acabou recebendo uma grande quantidade de estrangeiros, né? Esses estrangeiros eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava, né? Que acontece? Eles teve um grande desenvolvimento, mesmo assim teve um grande desenvolvimento da sociedade, né, de algumas sociedades, mas não teve um desenvolvimento da melhoria na vida da população pobre, né? Algumas cidades cresceram com a vinda desse grupo de imigrantes, né? Principalmente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, eles acabaram crescendo, se modernizando e acumularam uma maior quantidade de riqueza, né? Esse desenvolvimento aconteceu mais o quê? No que a gente chama das cidades grandes, porque as cidades do interior, especificamente as pessoas que moravam no campo, continuavam em condições miseráveis, né? Então, principalmente o interior, né? A gente vai ver que teve um evento, né, nessa fase da República Velha, no interior do nosso país, né, no Nordeste, a população ela estava em situação de calamidade, situação de abandono, de miséria, né? Por ser a região Nordeste ser uma região de seca, né? Uma variedade climática, né? Nós temos as 4 zonas da região Nordeste com características diferentes. Então, o que acontece? Nessa área mais seca, né? Começou-se o quê? Teve um homem, né, que é chamado de Antônio Conselheiro. Ele acabou que ele formou uma comunidade, né? Ele se considerava o quê? Um emissário de Deus, né? Uma pessoa que foi enviada por Deus para ajudar a população mais pobre e acabar o quê? Com as desigualdades sociais e as maldades da República, né? Principalmente por causa que tinha grande cobrança de impostos, né? Por exemplo, a população pobre. Antônio Conselheiro ele acabou fundando no sertão da Bahia um arraial, né? E ele conseguiu ter o quê? Vários adeptos, né? Dessa população mais pobre, né? Nele, esse arraial foi chamado de Arraial de Canudos, né? Recebeu o nome de Canudos. O que acontece? Principalmente, o nome veio por causa da plantação de canudos que tinha na região da Bahia, tá? E os sertanejos, né, do sertão do Nordeste e as suas famílias foram adeptas a esse arraial, né? Esse movimento gerado por Antônio Conselheiro, né? Principalmente porque eles acreditavam que seriam libertados, né, da situação difícil que eles enfrentavam, né, e pela falta de apoio e a falta de amparo por parte do governo republicano, né. Aqui o que acontece? Como Canudos, né, esse arraial foi crescendo tanto, né, começou o quê? Gerar um certo medo por parte dos governantes da época, né? Que achavam que Canudos seria uma ameaça, né? Para a República, né?
Eles acreditavam que o quê? Como lá na comunidade as leis da República elas não eram respeitadas, em Canudos tinha suas próprias leis, então os governantes da República acreditavam que isso seria um fator prejudicial para o governo republicano, tá? O governo da Bahia não concordava com o fato dos habitantes de Canudos não pagarem impostos, que ele queria arrecadar impostos, e não concordavam com que Canudos não respeitava, o Arraial de Canudos não respeitava as leis que eram impostas pela República, né? Então, os fazendeiros também temiam isso, né? Essa falta de mão de obra, por causa que foi crescendo mais o movimento, né? Alguns jornalistas também apoiavam, entendiam que Canudos poderia ser uma possibilidade de dar fim ao sistema republicano, né, e voltar à monarquia. Então, o que acontece? E a igreja também, né, não era a favor desse movimento. A igreja católica, junto com os fazendeiros, contra os jornalistas e outro grupo da sociedade, acabaram se reunindo para destruir Canudos, né? Nas primeiras tentativas, né, não teve muito êxito com a tentativa de destruir Canudos, né, porque essa comunidade ela resistiu bastante. Mas depois de uma terceira tentativa em destruir Canudos, esse grupo que se juntou para derrotar Canudos acabou tendo êxito, né? E a população de Canudos foi vencida no ano de 1897, tá? Então você vai ver que Canudos foi um movimento com a tentativa de resistir à República, de tentar, né, da população tentar ir contra a falta de apoio por parte da República, né, e tentar acabar com a situação de miséria da população, acabar com a cobrança de impostos, né. Então, a gente vai ver que nessa fase da República nós temos vários acontecimentos, né. Então, nós vamos parar por aqui até Canudos, né? Na próxima aula de história a gente vai falar um pouquinho sobre ainda os anos de 1920 e o fim da República, como a República Velha, como se encerrou esses 30 primeiros anos da República do nosso país. Então, para casa, vocês vão pegar e fazer a leitura das páginas de número 89, né, na página 89, até a página de número 92, né, que foram os assuntos abordados nessa aula de hoje, tá? Aí vocês também podem dar continuidade fazendo a leitura da página 93, 94, que é o conteúdo que a tia vai continuar na próxima aula, ok? Então, beijos, amores, e até a próxima aula.